inspira a nossa nação. Eu quero que vocês recebam com muito carinho o querido pastor Juscelio, da Mevan. Obrigada, pastor. Veio acompanhado também. Muito obrigada pela visita. Obrigada por ter atendido o nosso convite, pastor. Temos muito a que aprender. Um pouquinho que a gente estava lá em cima, Deus já falou tanto comigo. E eu tenho certeza que Deus tem muito para derramar ainda através do Senhor. Amém. Fica à vontade, viu? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Olá, queridos. Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. Nessa noite, estamos juntos? Meu irmão, quando o tangedor é bom, até Saul se acalma. Fiquei muito feliz de poder estar aqui, receber o convite, ainda que bateu 2 datas, que depois que eu fui ver que tinha 2 datas, eu não me autorizei a voltar atrás. Hoje nós estamos tendo um culto, em função do Dia das Mulheres, a ideia era a mesma, mas lá o marido da esposa não falou, que deixou só as mulheres mesmo se reunir. Então está tendo um culto, a Lulu está lá ministrando, mas eu gosto de estar perto dela, ela se sente mais segura quando eu estou perto. Mas como foi ela mesmo que cuida da agenda, ela mesmo que pipocou, eu digo, então pronto, Luzinha, eu não tenho muito que pedir perdão não, é você mesmo que cuida da agenda, então ficou, meu pecado já estava perdoado, né? E quando você tem um bom álibi, né, meu irmão? Mas eu fiz questão de alegria de estar aqui, nessa casa. Eu também hoje estou vivendo a experiência, como vocês, de uma igreja local na cidade, nessa cidade. Parece que estamos vivendo uma estação muito parecida, de expansão, de uma visitação do Senhor. E tem que aproveitar quando tem a visitação de Deus, porque a visitação de Deus, ela tem um propósito. Toda visitação de Deus, ela tem uma proposta. Às vezes a gente chama visitação de avivamento. Avivamento é a resposta que você dá para a visitação. A visitação de Deus, ela tem uma proposta. E qual que é? É você se reposicionar sem dor. Quando você está debaixo de uma visitação e você não se reposiciona, você não se desloca, quando a visitação passa, você está exatamente no mesmo lugar, porque você só consumiu a visitação, você só desfrutou do benefício, você não se reposicionou. Aí quando a visitação passa, você está exatamente no mesmo lugar. Certamente que Deus vai te dar condição de te reposicionar, mas não sem dor. Então aproveita, a visitação é um vento favorável que vem para você se reposicionar sem dor. Então eu vejo que a gente está vivendo estações muito próximas, muito parecidas, ao mesmo tempo que tem uma visitação, um toque de expansão, ao mesmo tempo tem uma chamada de compromisso, de novas posturas. A régua do Senhor está aumentando, e se nós não tivermos com a nossa arca bem calafetada, o que o dilúvio deveria fazer, que era colocar a arca para cima, e ele afunda a arca. Então eu vejo que estamos vivendo estações muito parecidas. Talvez seja uma estação do Senhor para a própria cidade, ou talvez são as nossas localidades que estamos coincidentemente vivendo a mesma estação, mas enfim, tem algo do Senhor em movimento nessa cidade, que hoje a gente pode junto colher o que muitas igrejas já consolidadas nessa cidade pavimentaram, trabalharam, asfaltaram, e a gente hoje pode desfrutar de um trabalho que nós não fizemos, porque isso é lindo. O Senhor já falou que um semeia, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Então, por isso que toda igreja que chega numa cidade,
e sabe reconhecer o trabalho de quem veio antes já fez, tem grandes chances de experimentar coisas de Deus que outros não experimentam. Então é uma alegria estar aqui. Também lamentei do pastor David não estar, mas tive o mesmo sentimento de saber que tem fundamento na sua vida, tem princípio na sua vida, porque isso ministra mais do que uma pregação, isso prega mais do que uma pregação. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas, e a carta não prega, a carta é lida. Então, fico feliz mesmo. Então um abraço, no pastor David, da pastora Helen, todo o carinho que recebeu com a sua equipe aqui, muito obrigado. Conheço alguns poucos do universo da Lagoinha, claro que o pastor Márcio Valadão dispensa qualquer tipo de comentário, mas há pouco tempo tive a oportunidade assim de conhecer, ser apresentado para o pastor André Fernandes aqui. Foi tão bom, no pouco que eu o conheci, tivemos uma comunhão tão gostosa e uma troca tão edificante. O pastor André Valadão, nunca tive a oportunidade de estar no mesmo ambiente, nunca tive a oportunidade de conhecê-lo, apertar a mão, e eu sei que hoje é quem conduz todo esse universo chamado Lagoinha. Que Deus abençoe a vida de toda a liderança, todos que estão no governo dessa casa, que tem uma marca, um selo e uma graça e um favor para chegar numa cidade e evangelizar. Algo que são dons redentivos que Deus dá para cada antena espiritual dessa natureza. E a data hoje, como se transformou numa conferência da família, eu queria, se não for pedir muito para você, que você abrisse a sua Bíblia, primeiramente em Lucas capítulo 17, e depois nós vamos abrir outra passagem. Veio comigo meu querido amigo Jaime, gostaria que o Jaime ficasse de pé. Fiquei de pé, Jaime, todos possam te conhecer. Jaime é um grande amigo, congrega conosco lá, tem submetido a um discipulado, e discipulado tem que andar perto, tem que andar junto, Benção, meu querido, Deus abençoe sua vida. Lucas capítulo 17, versículo 20, se você puder ler comigo, acompanhar comigo, eu vou ler. Eu espero que você já tenha encontrado, porque eu não encontrei ainda, mas eu tenho certeza que tem, porque eu conferi antes de sair de casa. Jesus, nós te damos graças nesse lugar, e contamos com essa mesma graça, aquela graça que ela é inexplicável, aquela graça que não glorifica homens, aquela graça onde o Senhor é glorificado, aquela graça que traz uma clareza e um reconhecimento que é o Senhor. Eu ponho meu coração na sua mesa e clamo para que tua misericórdia, tua bondade e teu Espírito passe por nós aqui e fale aos nossos corações, não só uma fala, não só numa pregação, mas que o poder regenerador do Espírito da tua palavra esteja em movimento em nosso meio. Amém e amém. Diz assim o capítulo 17 de Lucas, no versículo 20. Interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, lhes respondeu: o reino de Deus, ele não vem com aparência visível, nem dirão ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus, ele está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos seus discípulos e disse: virá o tempo em que desejareis ver um dia do Filho do Homem e não verás. Então dirão: ele aqui ou ele lá. Não vades nem o sigais.
Assim como, versículo 26, agora 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que entrou na arca, Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, edificavam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Salmo número 1. Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Aleluia. Então vamos lá. Se vocês me permitem, nessa noite, a gente repartir um pouquinho de como eu diria, de um cenário profético a respeito da família no tempo do fim. Se porventura vai ser colocado um tema, isso que vamos colocar aqui poderia ser esse: família no tempo de fim. É a família sendo compreendida no tempo do fim, ou sendo compreendida nos nossos dias. Depois de alguns anos na vida de quem anda com Deus, é um ministro, chega uma hora, pelo menos é a minha realidade, que você não vem para pregar mais, se não é mais uma pregação, não se trata de uma pregação mais, mas de vir numa casa como essa e repartir um pouco daquilo que o Senhor tem colocado como um peso, e compreender os nossos dias, compreender a realidade dos nossos dias, coisas que algumas áreas, por exemplo, que a teologia não conseguiria responder, porque tem uma boa parte da teologia que ela vai ensinar você sobre aonde Deus andou e o que Ele fez, mas só o Espírito de Deus pode dizer aonde Ele está andando agora e o que Ele está fazendo nesse momento, porque Deus não muda, mas Ele se move. A palavra de Deus não muda, mas ela se desenvolve. Uma mesma palavra, num tempo ela diz algo, e no outro tempo ela vai dizer outra realidade, dependendo da estação que você vai estar vivendo. Você que tem mais de um filho aqui, quem tem mais de um filho que tem pelo menos 4 ou 5 anos de diferença, levanta a mão aí. Pronto. Você ensina para o pequeno sobre falar a verdade e não mentir, e você ensina para o grande sobre falar a verdade e não mentir, porque o princípio não muda, mas a aplicação do princípio muda. A forma e o nível de cobrança que você tem sobre uma mesma verdade para o filho de 3 não é a mesma coisa para o de 13 e nem para o de 23, porque o princípio não muda, mas a aplicação muda. Então uma mesma coisa, ela tem uma fala diferente, dependendo da estação que você está, ou do crescimento que você deveria estar, por assim dizer. Então, o próprio Senhor, Ele tem, por exemplo, seu primeiro encontro com Jesus é: vinde a mim. Depois de um certo tempo Ele vai dizer: vinde após mim. E depois de um tempo Ele vai dizer: ide. Então, sobre o mesmo assunto,
você vê que tem direções opostas. Então o nosso maior desafio é a gente compreender os nossos dias e dar uma resposta para ele. E o Senhor, quando Ele vem falar de reino aqui, Ele foi interrogado. E aprove ao Espírito de Deus expor essa pergunta: quando viria o reino de Deus? E é tão interessante que, se você pegar em Lucas capítulo 17, versículo 20, quando ele é interrogado, ele é interrogado sobre quando. E é interessante que Jesus não responde sobre tempo, mas sobre lugar. Ele pergunta: quando virá o reino de Deus? Diz: o reino de Deus, ele está aí, dentro de você. Jesus não respondeu sobre tempo, ele respondeu sobre lugar. Por quê? O que você chama de tempo, Deus chama de lugar. Todas as vezes que um homem, uma mulher tiveram encontros relevantes com Deus, e Deus inaugurou um novo tempo na vida deles, o lugar ganhou um novo nome, porque o que você chama de tempo, Deus chama de lugar. Quando Deus inaugura um novo tempo da sua vida, Ele te introduz no novo lugar, aonde tem provisões ali que na estação anterior não tinha, porque naquela estação anterior você estava num outro lugar. Sabe o rio de Ezequiel? São novos lugares. A dispensação e a provisão que tem com água nos artelhos, você não vai encontrar com água você tem com água nos joelhos, você não vai encontrar com água nos artelhos, porque o que você chama de tempo, Deus chama de lugar. E quando Deus me introduz, Ele me inaugura um novo tempo, na verdade Ele me introduz numa nova jurisdição, e eu preciso compreender essa nova jurisdição. Por quê? Porque cada jurisdição tem as suas próprias leis. Coisas que lá podia, aqui não pode. Coisas que lá não podia, agora aqui pode. E só o Espírito que pode te dar essa condição. Por isso que algumas vezes a gente pensa, dependendo de um descortinar de Deus e me introduzir num novo lugar nele, ou inaugurar um novo tempo, parece assim que a gente olha para trás e aprendeu tudo errado até ali. Não necessariamente você aprendeu tudo errado até ali. Era certo para aquela realidade, para aquela jurisdição, mas já não é mais certo agora, porque Ele deslocou você de lugar. Porque o que você chama de tempo, Deus chama de lugar. E toda a revelação, ela tem um propósito. Ela tem um propósito de deslocar você de um lugar em Deus para um novo lugar em Deus. Parte da nossa inoperância, parte da nossa dormência, eu diria, da nossa estagnação, está exatamente em não se deslocar quando Deus abre uma revelação. Porque Deus é um Deus que não muda, mas se move. E nós somos muito rápidos, talvez, não vou dizer muito, mas vamos lá. Como eu sou um pouco sanguíneo, eu exagero um pouco, então vamos lá. Nós somos muito rápidos para largar as coisas do diabo e pegar as coisas de Deus, mas somos muito resistentes para largar as coisas de Deus e pegar as coisas de Deus. Sabe esse homem chamado Paulo, que eu e você tanto admiramos? Pedro, ele teve muito mais tempo com Jesus, a sombra de Pedro curava, mas nós vimos a resistência que Pedro tinha cada vez que Jesus queria gerar um deslocamento com ele. E olha que não faltava oração. Às vezes a gente acha que se tem oração em céus abertos, eu estou no centro da vontade de Deus. E Pedro tinha oração, Pedro tinha céus abertos. Ele estava orando, o céu se abriu, o lençol desceu. Então eles tinham oração e ele tinha céu aberto. Mas quando o lençol desceu e propôs algo para ele disse: não. Tinha oração, tinha céus abertos, mas não tinha uma mente para ser renovada, para entender aqueles dias o que Jesus estava propondo. Já Paulo não. Paulo tinha uma habilidade de largar as coisas de Deus e pegar as coisas de Deus. Paulo não foi criado aos pés de um satanista, ele foi criado aos pés de um homem que ensinava a lei de Deus. E Jesus chegou e ele teve coração para abrir mão das coisas de Deus e pegar as coisas de Deus num lugar mais adiantado, desenvolvido. Isso é crescer com Deus, é andar online com Deus. Às vezes
a gente tem aquele sentimento que vai buscar Deus e Deus parece que não está, a gente não encontra mais Ele. E às vezes não encontra mais Ele por quê? Porque está indo buscar no mesmo lugar onde Ele não está mais. Ele já mudou de lugar, Ele se deslocou para quê? Para que eu pudesse me deslocar. Deus não precisa sair do lugar, Ele só sai do lugar para me mover. Quantos entendem o que estamos falando? Então Jesus perguntaram para ele sobre o reino de Deus. Ele disse: o reino de Deus ele não vem com aparência visível. Então, primeiro ponto, não queira ler reino a partir de uma aparência. Isso aqui que você está vendo aqui agora ainda não é reino. Juscelio, pregador, não é reino. O reino não vem com aparência visível. O reino não vem com aparência visível. Ele disse: o reino está dentro de vós. Agora eu fico imaginando, às vezes a gente soube que tinha uma nuvem que pousou, uma nuvem de Deus que pousou sobre uma universidade nos Estados Unidos. Pegamos o avião, vamos para lá. Uau! Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, não é errado. Eu só não fui porque a passagem era muito cara, senão eu ia lá ver também. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se o reino de Deus está dentro de você, onde é que está o avivamento? Se o reino de Deus está dentro de você, onde é que está a prosperidade? Se o reino de Deus está dentro de você, onde é que está a cura? Não sabeis vós que sois templo do Espírito e o Espírito de Deus habita dentro de vós? Sim, eu sei. Se sabe, por que se comporta como se não soubesse? Como assim, Senhor? Não, se você sabe que o meu Espírito habita dentro de você, por que você depende tanto do lado de fora para ser feliz aqui dentro? Se o que eu te dei para ser feliz já está aí. E ele diz: o reino de Deus não vem com aparência visível. Agora, uma coisa é reino de Deus, outra coisa é salvação. Porque a salvação é individual, mas o reino não. O reino é coletivo. No reino, o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso. Por isso que a mensagem de reino nem sempre ela é tão atraente, porque ela não fala comigo, ela fala conosco. Na mensagem do reino de Deus, o sangue que perdoa Bolsonaro, perdoa Lula. Porque no reino de Deus, o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso. A única coisa no reino de Deus que é meu é o senhorio. O Senhor é meu pastor. Então não adianta querer cobrar obediência com o outro, porque senhorio é seu. Mas se o pão chegar é nosso, e se o perdão chegar é nosso, e se o Pai chegar é nosso. Por isso que nem sempre a mensagem de reino ela é tão bem-vinda, porque ela não aponta para mim, ela aponta para nós. Quem lembra que um homem chamado Gideão estava malhando trigo num lagar, medroso, com medo, e Deus chega para ele e diz: Gideão, homem valente, eu sou contigo. Quem lembra dessa frase? Quem lembra como Gideão respondeu? Ó Senhor, se o Senhor é conosco. Opa, Deus não falou que era com todo mundo. Deus disse: eu sou contigo. E ele responde: se o Senhor é conosco. Deus só vai atrás de pessoas para usar como um libertador, pessoas que têm uma mente coletiva. Porque nos dias que estavam vivendo os medianitas comendo tudo, se o Senhor chega para mim e diz: Juscelio, eu sou contigo, eu digo: Deus, fala baixo para ninguém saber. Porque do jeito que está escasso, se o povo sabe que o Senhor está comigo, amanhã tem uma fila aí, glória a Deus. Aí eu vou entender prosperidade, eu vou entender unção, porque não tem a ver comigo, mas com o outro. Como diz o meu pastor, Pedro, quando pescou uma noite toda, não pegou nada, mas também não afundou. Aí quando encheu o barco, ia afundando. Aí enxergou o irmão que estava com o barco vazio, e disse: vem, que o Senhor não precisa afundar o meu barco para me enxergar o barco de quem está vazio, porque o propósito de encher o meu barco não tem a ver comigo,
mas com o irmão que está com o barco vazio. Porque quando o reino de Deus vem, ele é nosso. Só que para que a gente não fique, Jesus avança, ele diz: olha, a vinda do Filho do Homem, ela será como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Está escrito aqui como lemos. Dias de Noé, dias de Ló, que nós conhecemos muito bem como é que funciona esses dias. Mas a gente lê o Salmo também número 1. E por que lemos o Salmo número 1? Porque o Salmo número 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não para no caminho do pecador, não se assenta na roda do escarnecedor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita. Uau! Nela porque o reino de Deus está dentro. Porque ler, eu leio com esses olhos. Meditar, eu medito com esse. Para quê? Para ver o reino. Porque quando eu leio a Bíblia com esses olhos, eu sei o que está escrito. Com esses olhos, eu sei o que Deus diz na Bíblia. Com esses olhos, meditando com esse, então eu sei com esse. Aqui eu leio com esse, medito com esse. Porque aqui eu não vou saber só o que Deus diz na Bíblia, mas o que Ele queria dizer quando disse. Porque aqui entra a realidade do reino. Eu não sou médico, vou explicar uma coisa da maneira mais estúpida possível. Se tem algum profissional da área que não se ofenda com a minha grosseria de ensino, porque eu ia para a escola só para comer merenda e pegar piolho, então não. Mas no mundo ocular, como que eu faço nesse mundo de um olho físico? Eu olho para você ver. O meu globo ocular, ele viu uma mensagem. Ele não tem nada na frente, nada, até que ele chegou em você, algo físico, do mundo desse olho, do universo desse olho, bateu em você. Quando bateu em você, devolveu a imagem para mim. Então eu vi. Uau! Quando eu medito, eu medito com esses olhos. Então quando sai, ele não vê você, porque você é físico. A Bíblia fala que o dia que Eva deu o fruto para Adão, Adão comeu e ambos tiveram os seus olhos naquele dia eles ficaram cegos. Quando que ficaram cegos? Quando tiveram os olhos abertos. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós não andamos por fé, andamos porque nós não andamos por vista, andamos por. Então o que é o contrário de fé? É tudo que eu vejo. Por isso, quando eu medito nas Escrituras, se você está com uma enfermidade, eu posso ver a sua enfermidade. Se ela for visível, eu posso ver. Mas se eu medito, eu não vejo a enfermidade, porque a sua enfermidade é uma realidade para esse mundo desses olhos físicos. Para esse aqui do reino de Deus não é. Então quando eu medito, só quando ele encontrar a cura é que eles, aí ele devolve a imagem. Porque o reino de Deus não vem com aparência visível. Quantos estão comigo? Vamos falar sobre família em nome de Jesus. Agora, vai dizer mais. Olha, acenderam porque eu desci aqui, não foi? Glória a Deus, vão trabalhar um pouco, né, irmãos? Estão ganhando um monte. Trabalho fácil desse? Não, agora. Oh, meu Deus, os irmãos que são o ministério do culpado. Nunca ninguém assume nada a culpa sempre é de quem filma, de quem cuida do som, de quem... Você nunca vai ver ninguém dizendo aqui, poxa, hoje eu cantei mal. Não, é ele que errou. A minha voz, por exemplo, ela não é nasal. O camarada do som que não sabe. Vamos voltar. Fica tranquilo que o Espírito Santo ele não tem problema com o humor. Ele tem problema com a malícia.
ele é feliz. Ele não sai do ambiente quando alguém brinca. Ele não tem problema com o humor. Ele tem problema com a malícia. Vai ler a Bíblia, vamos ficar de pé e honra a palavra do Senhor. Você não honra quando lê em pé, você honra quando obedece. Porque o reino de Deus não vem com aparência visível. E ele vai dizer que bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não para no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Se você entender e perceber que há um declínio espiritual aqui, primeiro ele anda, depois ele para e por fim se assenta. Isso é um declínio espiritual. Bem-aventurado um homem que não anda no conselho do ímpio. Agora, andar no conselho do ímpio não sou eu pensando em me separar, aí eu resolvo me aconselhar com o ímpio que trabalha no lado da minha mesa, no meu serviço. Não se trata disso. Andar no conselho do ímpio é andar na linha de pensamento desse mundo, andar na linha de conceitos desse mundo, andar na linha de raciocínio desse mundo, na cultura desse mundo. O que é andar na cultura desse mundo? Como que eu faço para não andar na cultura desse mundo? Não é necessariamente o que eu faço, mas quem eu estou cultuando. Porque cultura vem de culto, cultivo vem de culto. Então, Adão, muito provavelmente, entre outras funções, ele era um jardineiro, porque ele cuidava do jardim de Deus. Meu pastor gosta de dizer que Jesus foi confundido com o jardineiro porque estava remindo a queda do primeiro jardineiro. Mas ele cultivava a terra. Um dia ele caiu daquela graça, as trevas entraram, ele foi colocar a mão na terra, ele espinhou a mão, porque a terra passou a dar espinhos e abrolhos. Foi a maldição da terra com a queda do homem. Talvez, não está escrito isso, eu estou ilustrando aqui, ele chegasse para Deus e disse: Deus, eu estou com um sério problema no meu cultivo, preciso de uma luva, porque comecei agora a botar a mão na terra e comecei a espetar a mão, está cheia de espinho, o meu cultivo está com problema, o senhor pode me arrumar uma luva? Eu disse: não posso, porque o seu cultivo revela o seu culto. Você não está com problema no seu cultivo, você errou o culto e o seu cultivo está revelando que você está com o culto errado. Porque é impossível você cultuar um Deus da verdade e cultivar mentira. É impossível você cultuar um Deus de perdão e cultivar amargura. O teu cultivo revela o culto. Quantos estão comigo? Então, andar no conselho do ímpio não é você ouvir um conselho errado de alguém, é o cultivo de quem já errou o culto, onde o culto não está 100% em Deus, e você traz um padrão evangélico amoldado no culto, no conselho do ímpio. Hoje é dia das mulheres, perdão por não dar parabéns, parabéns às mulheres. Eu tenho falado sobre a restauração do espírito da maternidade, por exemplo. Por quê? Porque mãe hoje na igreja não falta, mas o espírito da maternidade foi embora. Então é muito comum você ter mulheres na igreja que estão esperando passar dos 30 anos, acabar a faculdade, mas não sei o que, para depois virar mãe. Conselho do ímpio. Você não encontra respaldo bíblico para nada disso. De Gênesis a Apocalipse você não vai encontrar. Conselho do ímpio. O filho chora, a amoxicilina já cai da prateleira. Por quê? Porque o espírito da maternidade já não opera mais para colocar aquela criança chorando no peito, e aquela mãe de Israel, seu espírito materno vai dizer: olha, é dor de ouvido, é dor de barriga, está sentindo frio, está com fome, leva no médico. Andamos no conselho do ímpio.
Eu lembro muito bem. Eu tenho 55 anos. Eu lembro quando surgiu e nasceu a indústria do protetor solar. E vendo o Fantástico fazer várias reportagens sobre o perigo do câncer de pele a partir do sol. O sol virou demônio do dia para a noite. Quem aqui já teve pai, mãe, avô que trabalhou na roça? De sol a sol. Quantos tiveram câncer de pele? Ah, não existe o câncer de pele? Existe. Mas ele não pode ser regido pela indústria do protetor solar. Então vocês não sabem, vocês que são novos, que até pouco tempo atrás o sol estava endemonizado. Agora, os médicos verdadeiros estão dizendo: filho, a doença do século, depressão, 80% dela é falta de sol. Porque é a vitamina da saúde. Porque é Deus que entrega. Só que não passa pela indústria farmacêutica. Não dá lucro. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Irmão, não fica agora, não viaja não fica raciocinando, que eu não estou aqui para movimento. Eu só quero que você entenda que você pode estar na igreja, dentro do conselho do ímpio, vivendo o conselho do ímpio. Só tem um jeito de não andar no conselho do ímpio. Capítulo 1, Salmo número 1, versículo 1. Pode colocar ali? Alguém pode botar nessa tela? É ali que vai, é? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo próximo. Antes, tem o seu prazer na lei. Antes. Só existe um jeito de você não andar no conselho do ímpio. Se você for fazer uma exegese que chama, eu não sei porque eu não fiz teologia, então me atrapalho todo quando eu quero falar sobre essas coisas. Mas se você for fazer uma exegese, você vai ver que o versículo 2 é o 1 e o 1 é o 2. Porque para você não cair no 1, antes do 1, você vai ter que viver o 2. Porque antes, eu acho que no grego deve ser antes também, no aramaico também, enfim. Porque não andar no conselho ímpio não é uma decisão tua. Não está na força da tua inteligência, da tua intelectualidade, da tua habilidade, não. É só quem tem a meditação do Senhor, o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É só assim que te capacita a não andar no conselho ímpio. Caso contrário, vamos andar no conselho ímpio no molde evangélico. Só que nós podemos ir mais longe, um pouquinho mais. E vai dizer: será como árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que dá fruto na estação. O que seria dar fruto na estação própria? Fruto na estação própria é você compreender a sua estação, compreender os seus dias. E aqui nós começamos a falar sobre a família no tempo do fim. Compreender os nossos dias como família. Quem não entende os dias que está vivendo, não dá uma resposta para ele. Vai viver aquilo que Zé Ramalho já cantava: vida de gado, povo marcado, povo feliz. Tomara que isso não seja um escândalo para você, porque essa música eu escutei antes de Jesus e só entendo agora. Aliás, muitas músicas daquela época eu entendo agora, seja ela uma mensagem de alerta, coisa boa ou positiva, coisa boa ou negativa. Nós, igreja, precisamos acordar para viver a vida entendendo uma leitura dos nossos dias. Se você não compreender os seus dias, você não dá uma resposta para ele. Homens e mulheres que compreenderam os seus dias na Bíblia, que compreenderam de fato, de verdade os seus dias, chegaram a ganhar o seu próprio nome no calendário. A Bíblia diz dias de Elias. Quem foi Elias? Teve uma leitura sobre o governo de Jezabel. Uau! Por que você acha que é no espírito de Elias que pais se converterão aos filhos e filhos se converterão aos pais? Porque Elias derrubou o reinado de Jezabel. E qual é o reinado de Jezabel? Manipulação, controle, passa por um monte de coisa ruim.
Mas a proposta final de Jezabel é distorcer um padrão familiar de Deus sobre a face da terra. É por isso que ela põe o homem no mimimi e ela assume o governo. É por isso que João Batista foi chamado de Elias. Jesus disse: João Batista é o Elias que havia de vir. Por quê? Porque ele confrontou um padrão familiar errado, dizendo para Herodes: essa esposa não é tua, essa esposa é do seu irmão. Na igreja de João Batista, se Herodes quisesse congregar, ia ter que devolver a esposa do irmão. Resumo: o espírito de Jezabel estava lá novamente para cortar a cabeça dele, com sedução, com música, porque Jezabel, ela tem sempre por alvo cortar o cabeça e a voz profética. Como você faz isso? Desconfigurando o padrão familiar de Deus sobre a face da terra. Mas dias de João Batista, dias de Elias. Oh, qual o seu nome, irmão? Fábio. Quando passar o seu tempo na terra, seu filho, seu neto, o que vão dizer? Nos dias do meu pai, Fábio, nos dias do meu avô, qual o seu nome, irmão? Fernandes. Já pensou ter um neto dizendo: nos dias do meu avô Fernandes, o evangelho estava forte na nossa casa, bebemos desse poço até hoje, como a samaritana disse: meu pai Jacó bebeu, ele, os filhos dele, o gado, até hoje nós bebemos do poço que Jacó abriu aqui. O que dirão sobre os teus dias? Porque dará fruto na estação própria. Gente que compreende os seus dias. E quando Jesus fala acerca da vinda do reino de Deus, que é a vinda do Filho do Homem, ele traz um cenário para que a gente tenha minimamente um parâmetro palpável, um termômetro de compreensão. Então ele diz: será como nos dias de Noé? Será também como nos dias de Ló? Uau! Por que dias de Noé? Por que dias de Ló? Porque ambos cenários, quando você olha para Ló e quando você olha para Noé, o que aconteceu? Nós temos um juízo final, tanto num cenário quanto no outro. Então, a vinda do Filho do Homem, ela será um cenário, ela será um juízo final. Mas ele, para mim não me perder muito, ele vai mais longe. E o que ele diz? Ele diz: será que nos dias de Noé, dias de Ló, onde as pessoas compravam e vendiam, ou seja, a cultura do consumismo será algo, uma grande volúpia? Alguém sabe o que eu estou falando aqui? Quem lembra do tempo que você ia no posto só para abastecer? Agora você vai ter que tampar o olho da esposa, dos filhos, tudo, porque passa na loja de conveniência, atravessou a cidade toda para economizar os 5 centavos do posto que está mais barato. Estou usando um exemplo tão bobinho. Vai dizer, dias que onde as pessoas casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, o conceito de aliança já não existia mais. Ia trocar de parceiro, como quem troca de carro, ou de sapato, eu não sei. Dias de Sodoma, onde o culto ao prazer, o alto índice de imoralidade. Jesus é num cenário assim que vai acontecer. Quem entende o que estamos falando? Ou então eu posso compreender um pouco o tempo que estamos vivendo. A família, eu preciso compreender o padrão dos dias que estamos vivendo e pensar sobre família. Uau! Agora, quando nós vivemos e pensamos sobre juízo final, um padrão, um cenário, Ló, outro cenário, Noé, tem uma realidade diferente para Ló e para Noé. No cenário do juízo para Sodoma e Gomorra, acabou tudo, não sobrou mais nada. No cenário de juízo, nos dias de Noé, tem continuidade. Vamos pensar um pouco mais sobre isso? Como que Sodoma e Gomorra foram destruídos? O
que desceu sobre eles? Fogo e... Não precisa ter revelação. Se você pegar só o básico, o literal, fogo e enxofre vai estar na boca de Jesus falando sobre o quê? Sobre o inferno. Então quer dizer que Ló foi salvo do inferno, mas não teve continuidade. Já Noé foi mais do que inferno, porque destruiu tudo, mas teve continuidade. Vamos pensar sobre isso, porque existe uma realidade para salvação e existe uma realidade para reino. Uma coisa é ser salvo do inferno, outra coisa é reino. Uma coisa sou eu sair do Egito, outra coisa sou eu entrar em Canaã. Sair do Egito é salvação, entrar em Canaã é reino. Para sair do Egito você tem que ter uma fé para escapar. Em Canaã você tem que ter uma fé para entrar. Quando você sai do Egito, a tua guerra quem é? Faraó querendo te buscar para trás para devolver para o Egito. Canaã não, reino é você que enfrenta. O movimento é diferente, as colisões são diferentes. Para sair do Egito, ser livre do inferno, eu tenho uma fé de escapismo. Para entrar em Canaã, eu tenho uma fé. Entenda uma coisa: você pode sair do Egito e continuar com uma mente de escravo, mas não pode entrar em Canaã se não tiver uma mente de governo. Quando Deus vai entrar com Josué em Canaã, o que ele diz? Circuncida todos os filhos. A circuncisão era a marca da filiação. Sabe o que o Senhor estava falando para Josué? Josué, seu grande inimigo dentro de Canaã não são os heteus, os heveus, os jebuseus, os filisteus. Não. Seu grande inimigo lá dentro é você não ter consciência que você é filho. Porque se você não tem consciência que você é filho, você não tem consciência que você é herdeiro. E se você não tem consciência que é herdeiro, você não tem senso de posse. Se não tem senso de posse, vai pedir licença quando deveria mandar sair porque é seu. Quantos estão comigo? Agora nós temos duas realidades. Porque Jesus trouxe um parâmetro para mim. Dias de Ló, dias de Noé. Agora eu preciso entender uma coisa. Vamos pegar esses dois cenários. Eles eram muito parecidos. Dias de promiscuidade, dias de perversidade, dias de imoralidade, dias de incredulidade. Era ou não era? Só que também vou falar para você, que eu vi que você está bem interessada no assunto. Só que na mesma proporção que as trevas estavam operando lá em cima, na mesma proporção, Carlos estava recebendo visitações de anjos. Alô? O mundo está perdido, como nos dias de Noé. Parece que a gente está vivendo dias de Sodoma e Gomorra. Então tem visitação de anjo para sua casa. E eu sei o que eu estou falando. Não vou me exibir aqui, só sei o que eu estou falando. A questão é sua casa. Está trabalhando para hospedar anjos, ou está sendo afetada? Vamos lá. Dias de Ló, dias de Noé. Tanto Ló como Noé viviam o mesmo cenário. Só que todos dois viveram a mesma coisa, na mesma proporção, que em volta tinha muita operação das trevas. Na casa deles tinha visitação de Deus, experiências com Deus e instrução. Ló teve experiências com Deus, o anjo entrou, instruiu. Noé, experiências com Deus, o anjo instruiu como fazer as coisas. Mas o que difere de Ló e o que difere de Noé? Por que Noé teve uma continuidade e Ló não pôde ter no padrão de Deus? Pergunta para mim, meu irmão, por quê? Porque Ló não tinha impacto sobre a sua casa, mas Noé tinha. Quantos entendem o que estamos falando? Noé não salvou ninguém, a igreja de Noé não salvou ninguém na cidade, mas ele tinha impacto sobre a sua casa. Ló não tinha impacto sobre a sua casa. Se não tem impacto sobre a sua casa, vai viver os parâmetros de salvação,
Mas quem tem impacto sobre a sua casa vai viver reino. Continuidade. Noé preservou sua família. Deus pôde salvar o mundo. Ló não conseguiu preservar sua família. Não pôde salvar nem a cidade. Quando você entende o que estamos falando? Há uma realidade para salvação, uma realidade para reino. Você pode estar num movimento de salvação, amém? Mas uma vez que é salvo, eu quero entrar no reino, experimentar as coisas do reino, do meu Pai. Então quando você olha a salvação, saindo do Egito, e você olha Canaã como entrada no reino, você vai olhar que houve uma movimentação, inclusive de liderança. Por quê? Porque para sair do Egito, nós temos Moisés. Para entrar em Canaã, nós temos Josué. É tão interessante. Eu não sei quantos sabem que o nome de Josué não era Josué. O nome de Josué era Oséias. Quem colocou o nome de Josué em Oséias foi Moisés. Porque Josué, se você olhar, quer dizer Yeshua. Então, se você está pautado em lei, você tem uma movimentação para sair do Egito, mas para entrar em Canaã, vamos pensar sobre isso. Esquece o grande Moisés profético. Vamos pensar só no Moisés homem, que tirou o povo do Egito, mas não pôde introduzir em Canaã. Porque olha para o plano humano. Não vamos aqui tirar a grandeza de Moisés. Moisés, ele não tinha senso de família. Ele não tinha senso de paternidade. Moisés entrou, saiu do deserto com a sua esposa e seus 2 filhos, está escrito. Mas depois, quando ele já está com o seu povo, chega o sogro com a esposa e os 2 filhos. O que aconteceu? Ele tinha dificuldades, não tinha senso de paternidade, não circuncidou seus filhos. E toda a igreja de Moisés não circuncidou os seus filhos. Moisés, ele foi criado por 3 mulheres. Ele foi criado por Joquebede, sua mãe, a esposa de Faraó, e Miriam, sua irmã mais velha. Ele não tinha senso de paternidade, não tinha senso de circuncisão, mas pôde tirar muita gente do Egito. Mas quando foi para entrar em Canaã, entrar em reino, eles levantam uma outra liderança. E qual que era o lema, o slogan dessa liderança? Contra vocês eu não sei, mas contra mim, eu e minha. Porque reino começa com casa e família. Porque reino é a partir de família. Um dia eu fui tentar fazer teologia. Eu fui fazer um teste de equivalência para saber em que padrão eu estava, para eles colocar eu já no nível que mais ou menos era. Só fiz aquele teste aquele dia e não foi mais. E no teste de equivalência tinha uma pergunta. E a pergunta era: qual foi a primeira conquista de Israel em Canaã? E a resposta, o pastor que estava fazendo, no meu lado era pastor também, respondeu em voz alta. Ele estava lendo: isso aqui é Jericó, porque a primeira conquista de Israel em Canaã foi Jericó. E eu respondi: Jericó. E depois eu recebi a prova e estava certa. Porque segundo a teologia, a primeira conquista de Israel em Canaã foi Jericó. Mas se você vai perguntar para Deus, vai ver que Deus não conquistou Jericó. Jericó ele destruiu. Ele conquistou foi uma família. A família de Raabe, porque Deus no reino começa com família. Ló não pôde continuar, mas Noé pôde continuar, porque Noé preservou sua família. E sabe de uma coisa? Ele mostra os parâmetros do reino. Moisés preserva sua família. Quando as águas baixam, Deus fala: Moisés, não, perdão, não é. Se eu errar os nomes, você me corrige, irmão, por favor. Noé sai da arca com a sua família.
Quando ele desce da arca, a primeira coisa que ele faz é um altar. E ele olha para cima, tem um arco que deram para deusa Íris, mas é o arco de Deus. Ele olha um arco e ele pergunta: Deus, o que é esse arco? Isso é minha aliança. Porque esse é o tripé do reino de Deus, uma família, um altar, uma aliança. Quantos entendem o que estamos falando? Eu preciso compreender. E sabe de uma coisa que eu acho lindo sobre Noé e a sua arca, ou a arca de Deus, queira o nome, queira você. Quem aqui já assistiu algum dia o filme da Arca de Noé? Tá bom. Quem aqui, no filme que assistiu, viu, depois que entrou todos os bichinhos, viu Noé puxando aquela corrente assim, fechando a porta? Alguém viu dessa cena? Porque eu sou do filme dessa cena. Porque no filme, o produtor colocou dessa... Eu acho que agora eu preciso voltar para lá, será? Tá bom assim? Eles arrumam, né? E no filme é ele que puxa, mas na Bíblia não. Na Bíblia diz que Deus fechou a arca pelo lado de fora. Sabe o que significa isso, minha irmã? Noé não tinha maçaneta da porta pelo lado de dentro. Foi Deus que fechou do lado de fora. Porque Ele sabe. Ele sabe o que é viver família. Às vezes a pressão é tão grande que você prefere abrir a porta, sair e morrer afogado, do que ficar ali dentro e preservar o propósito. Deus, sabendo disso, Ele segura a porta do lado de fora. Às vezes você se pergunta: como é que eu aguentei até aqui? Não foi você, foi Ele segurando a porta do lado de fora. Então Ele não podia abrir a porta porque Ele não tinha maçaneta. A porta para a terra Ele não podia abrir, mas uma janela para o céu Ele podia. Porque se você tem uma janela aberta para o céu, quando as águas baixarem e você suportou, você tem uma porta aberta para a terra. O reino é a partir de família. Porque Deus começa tudo com casamento em Gênesis e vai acabar com casamento em Apocalipse. Mas eu quero ir mais longe com você, se você me permitir. Vamos olhar e vamos pensar como que as trevas têm trabalhado, operado. Porque quem medita na lei do Senhor dá fruto na estação própria, compreende os seus dias. Vamos olhar os nossos dias. Vamos olhar os nossos dias. Eu sou um camarada que eu respeito essa questão de cura, libertação. Não é uma área que eu domino. Eu sou um conselheiro, atuo, não sou um cara que atua nessa área. Eu respeito muito homens e mulheres. Tem pessoas perto de mim que têm uma certa habilidade para isso. O único tipo de libertação que eu não consigo só essa libertação que na apostila você vai estudar o demônio, estuda Exu Caveira, estuda não sei o que. Cara, eu não consigo imaginar muito. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Agora, se eu, por meio de uma luz bíblica, eu posso olhar os movimentos das trevas, aí eu posso estudar as trevas a partir de uma luz bíblica. Não sou eu ir lá no pegar a apostila do satanismo para aprender como o diabo faz, para poder... Não consigo imaginar isso. O Senhor, Ele é quem devemos conhecer. Ainda que o Senhor aproveita tudo aquilo que nós já experimentamos ou vivenciamos, mas o padrão é conhecer o Senhor. Se continuar assim vai acabar chovendo, você não acha? Mas deixa eu ir mais longe com você. Vamos pensar sobre os nossos dias. E vamos pensar, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Sempre na Bíblia, quando há quando está para nascer, brotar uma geração libertadora, há também
um movimento das trevas operando contra o mundo e o universo das crianças. Eu queria que você pensasse isso comigo. Eu acho que eu vou subir para ler a Bíblia com você. Abra comigo se você puder. Cadê meu óculos, gente? Tem um óculos para mim achar o meu óculos? Vamos comigo se você puder. Abra comigo se você puder em Deuteronômio. Eu quero pegar aqui com você. Deuteronômio, vamos lá. Vamos pegar Apocalipse primeiro, que eu acho que vai ajudar você. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Pegue aí. Eu acho que eu não preciso nem abrir aqui, porque você abre aí. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Deixa eu colocar isso dentro do seu coração. Vamos compreender um pouquinho dos nossos dias. Tem aí Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi tirado para a terra com ele e os seus anjos. O grande dragão. Agora, vamos pensar. Esse grande dragão é o antigo o quê? O que aconteceu? Em Gênesis era só uma cobra. Em Gênesis era uma serpente. Em Apocalipse é um dragão. Uau! Parece que cresceu. Por quê? Agora, quem é esse dragão? O sedutor, que engana. O que eu aprendo com isso? O diabo não começou a sua obra derramando sangue. O diabo começou a sua obra mudando o pensamento de uma pessoa sobre Deus, a saber, uma mulher. Agora eu preciso entender isso. Se em Gênesis ele é uma cobra, e ele começou a sua obra enganando, mudando um pensamento, se em Apocalipse ele é um dragão, o que a Bíblia está tentando me dizer, que a sua obra no começo, no fim, será multiplicadamente maior. Quantos estão comigo? Será multiplicadamente maior. Por quê? Porque se aqui ele começou a obra mudando o pensamento de uma pessoa, aqui ele termina a sua obra com muitas filosofias, ideologias e muitas estratégias de pensamento. Será que podemos compreender o que está acontecendo com os nossos filhos? Agora eu preciso entender como que isso acontece. Quando Moisés estava para nascer, Moisés, o grande símbolo, o protótipo de um libertador, Moisés instituiu a saída do Egito, Moisés operou a ceia, a Páscoa. E quando Moisés estava para nascer, qual era a obra das trevas naqueles dias? Mandava matar todos os machos. Só que Moisés, ele é um símbolo. Ele falou, haverá outro semelhante a mim, falando sobre Jesus. Quando a verdadeira Páscoa chegou, quando o verdadeiro libertador chegou, e quando ele nasceu, qual era o movimento das trevas? Era o mesmo. O anticristo, a serpente, o grande dragão, tinha o mesmo movimento: matar todos os machos que iam nascendo. O que estamos vivendo nos nossos dias? O ataque às nossas crianças. Eu não vou atribuir só à indústria do aborto. Por quê? Porque é muito mais do que isso. Porque não é o sangue derramando. Às vezes estamos olhando para o aborto, crianças que estão sendo mortas no ventre, sangue sendo derramado. É isso aí, é a cota mais mínima das crianças que estão morrendo. Por quê? Porque os machos, quando tem uma geração libertadora para nascer, o movimento das trevas é arruinar os machos. Agora deixa eu lhe dizer, se aqui em Gênesis ele começou a obra mudando um pensamento, e aqui ele termina a sua obra com muitas ideologias, e por meio da ideologia ele faz o quê? Hoje não dá para chegar e matar toda criança, então não tem como pegar uma faca e matar todo macho. Mas se eu tenho ideologia,
Se eu matar o macho com a ideologia, eu não preciso matar a criança. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, que não se detém no caminho do pecador. Será que nós estamos vendo o que está sendo feito com os nossos filhos? E não adianta brigar com Disney, não adianta brigar, irmãos, não é com o mundo que você briga, não. Deus não está olhando, o que Deus olha para casa. Deus tem compromisso com o filho. Isaac, o seu único filho. Poxa, e cadê Ismael? Ismael não é filho da aliança. Quantos entendem o que estamos falando? Então eu não posso andar no conselho do ímpio. Eu preciso saber o que está acontecendo nos nossos dias e me levantar. E como que eu resolvo isso? Vamos lá, Deuteronômio capítulo 6. Não olhe para o relógio agora, está chovendo muito, não vale a pena você sair agora, é perigoso. Deuteronômio capítulo 6, versículo 2. Vamos pegar o 1. Esses mandamentos, estatutos e juízos mandou o Senhor teu Deus para que se te ensinasse, para cumprires na terra que passas a possuir. Qual é a terra que eles passam a possuir? Canaã está do outro lado, o reino está do outro lado. Versículo 2: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho depois dos filhos. Eu preciso entender que o reino de Deus, ele é essencialmente geracional. Se não tem conexão geracional, não tem reino. Pode ter igreja, mas não tem reino, porque o reino é um pai e um filho trabalhando juntos. O reino de Deus, de Gênesis, Apocalipse, é um pai se escondendo e tentando mostrar o seu filho, porque o alvo do pai é o filho. Agora, se o alvo do pai é o teu filho e o meu filho, quem você acha que é o alvo de Satanás? Quando o diabo, ele pressiona um casamento, não é o casamento que ele quer. Quando o ladrão arromba um cadeado, não é o cadeado que ele vai buscar. Então, se ele rompe o lacre do casamento, ele tem muito mais acesso. E eu preciso compreender os dias que estamos vivendo. Ouça, eu e você, você, nós somos alvo de um evangelho. Qual o evangelho? Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora ouça, irmão, se Deus transportou você do império das trevas para o reino do Filho, que sentido faz você não transferir o reino para o seu filho? Eu preciso compreender, reino. Conexão geracional. Tu, teu filho e os filhos depois do teu filho. Todos os dias da tua vida. Versículo 3: ouve, ó Israel, atenta para cumprir, para que te suceda e muito multipliques da terra que emana leite e mel. Versículo 4: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Sabe, uma casa onde Deus é o único Senhor. Vamos lá, versículo que continua, versículo 4, 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordena estarão aonde? Não é só estar num discurso de regra religiosa para filho, não. O filho sabe se essas palavras estão no teu coração. Ele sabe se está no teu coração. Ouça, sabe por que às vezes a gente não atinge um filho? Eu preciso colocar isso muito rapidamente aqui. A Bíblia diz que Jesus era o verbo. No princípio ele era o quê? E o verbo estava com Deus e ele era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E nada do que foi feito sem ele foi feito. Então ele era o verbo que fazia, que criava as coisas. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não sei no pouquinho que eu estudei, não sei se hoje ensina assim, mas quando eu estudei um pouquinho, a professora de português me ensinava que o verbo, ele é a ação da frase. Se não tem verbo, não tem frase, porque não acontece nada. É por isso que a minha filha me corrige: pai, não é mim, é eu, nesse caso, porque mim não vai a lugar nenhum, quem vai é o eu. Porque é o sujeito.
Você está ligado ao verbo. Se ele fez alguma coisa, é o verbo que faz, é o verbo que move, é o verbo, é a ação. Então quando Deus dizia, haja luz, Deus liberava a palavra, mas era o verbo que criava. O que eu quero dizer com isso? Você pode falar coisas para o seu filho, e por que não muda? Por que não se transforma? Porque tem palavra, mas o verbo não está ali dentro. O que cria é o verbo. Se não tem Cristo, só tem o versículo bíblico, não muda. Não muda. Esposa não muda, marido não muda, porque o que muda é o verbo. Não é o quanto que eu falo, mas o quanto de verbo tem na minha palavra. O quanto do verbo tem naquilo que eu falo. E ele vai mais. Versículo 6. Estarão no teu coração. Tu a incu. Eu não sei o que é a palavra inculcar para você. Bom, mas no meu tempo eu sabia o que era inculcar. Eu tinha uma vozinha que ela dizia: filho, viva os teus dilemas, só não inculca. Porque a pessoa inculcada funciona mais ou menos assim. É uma pessoa que inculcou com o negócio. Você quer tirar da cabeça dela e não consegue. Aí você desiste. Quando você está saindo, você encontra outro no caminho que está indo fazer a mesma coisa. Você é o primeiro a roubar a fé dessa pessoa. Não, nem adianta falar que ela inculcou com esse negócio. Tu a inculcarás aos teus filhos. Tu inculcarás aos teus filhos. Ninguém vai arrancar da cabeça dele. Essas palavras estarão no teu coração. Você não vai não, você vai inculcar. Pastor, como seria isso na prática? Vamos lá. Não sou eu que vou responder. E delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao ler. É dia após dia. Ouça, eu preciso entender os meus dias. Se eu não compreender os meus dias, eu não dou uma resposta para eles. Os teus dias, os nossos dias, se você quiser inculcar o reino de Deus no seu filho, não cabe na vida moderna. A mulher virtuosa, essa sim, a mulher moderna vai precisar dar lugar para a mulher virtuosa. O homem moderno vai precisar dar lugar para o homem eterno. Não cabe na vida moderna você, nos nossos dias, querer colocar o reino dentro do seu filho. Se eu não compreender os meus dias, então a matança está aí. Aquilo que está lá, a matança física, para nós, irmãos, para a igreja, a matança espiritual é mais do que a matança física. Pastor, a matança física é mais perigosa. Será, irmão? Será? Pastor, ninguém quer ver um filho morrer. Eu também não. Eu acho que eu não suportaria agora que eu tenho um neto. Mas deixa eu quero que você pense uma coisa. Você tem filho, meu irmão? Não é pegadinha não, você pode responder com toda a liberdade. Você acha que se uma criança morrer, ela morre salva? Sim. Então Deus te entregou um filho salvo. Aleluia. Só tem uma chance dali para frente ele se perder. Se a criança morre salva, Deus te entregou um filho salvo. Quando você entende o que estamos falando? Eu preciso compreender os meus dias, saber com quem eu estou guerreando, como estou lidando com as coisas. Sabe, eu e você, nós podemos ler uma Bíblia no celular, principalmente você, que somos dois garotos de alguns dias. Eu posso ter uma Bíblia no celular, você pode ter uma Bíblia no celular, você pode ter uma Bíblia no seu tablet. Por quê? Porque mesmo se você não servia a Deus, mesmo se você não era crente, a demarcação da tua estrutura psíquica, pelo menos até a tua adolescência, quando você entrava numa casa, tinha uma Bíblia aberta em cima ninguém lia, mas a Bíblia estava ali. E você passava na frente daquela Bíblia, você sabia, aqui é uma Bíblia, aqui era um livro sagrado. Você se relacionava com o sagrado. Hoje, quando você lê uma Bíblia no teu celular, por causa dessa demarcação da tua primeira e segunda infância,
você se relaciona com o sagrado. Mas se a sua criança já começa lendo a Bíblia no mesmo lugar, que ela joga joguinho, que ela vê pegadinha, ela nunca vai se relacionar com o sagrado, porque para ela é mais um aplicativo. Eu preciso compreender os meus dias. Eu não posso andar no conselho do ímpio. Se você for uma mulher moderna, sua vida é corrida. Sua vida é corrida. Se seu bebê de 3, 4 anos, que está começando a meio que comer sozinho, ou você começou a introdução alimentar, agora, só que a sua vida é moderna, então a sua vida é corrida. Para você dar uma papinha para o seu filho de 2 anos, meu Deus, dá comida para gente que não tem fome, que é horrível. Aí você faz aviãozinho. Aí você, quando ele ri, você, e aí uma hora você se distrai, ele dá um tapa, derrama tudo. Irmão, é 1 hora para dar uma papinha. Mas se você ligar um videozinho da Pepa, por causa da tua vida moderna, você vai dar aquela comida em 7 minutinhos, 5, 7 minutos, dá a papinha toda. Mas a criança não se relaciona com você. Quem deu comida para ela foi a Pepa. Você entende? Quem que te alimenta? Porque a queda do reino de Deus, está vivo ou está morto, não tem a ver só com o que você come, mas quem te deu de comer. Moisés, ele foi criado no palácio de Faraó, mas quem dava de comer era sua mãe. Quem vai definir amanhã se seu filho é um escravo ou um libertador, não é se ele viveu ou não no palácio de Faraó, mas quem deu de comer para ele, sobretudo na sua primeira e segunda infância. Eu preciso compreender meus dias. Agora não pensa que eu estou insensível para a realidade de cada um. Eu não estou aqui analisando o seu caso, o meu caso. Eu estou tocando uma trombeta para que compreendamos a família nos nossos dias. Estamos falando de reino, então não estamos falando do seu caso. E nem do meu caso. Porque há muitas variantes para cada caso. Mas se eu for fiel a Deus no princípio que eu tenho, no pouco que eu tenho, ao levantar, ao deitar, contação de história. Porque quando eu conto a história, você lembra? Quem medita na lei do Senhor. Por quê? A contação de história bíblica com seu filho antes de dormir é tão importante. A Bíblia diz que a fé vem e vem por ouvir a palavra de... Se Deus é teu pai, vamos se permitir trocar. Então a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do... Por quê, irmão? Porque quando você lê a Bíblia, o teu pai fala. Quando teu pai fala, você imagina. Porque aquilo ali é só uma escrita, você não está vendo nada, você imagina. Quando você imagina, você entrou no campo da fé. Você entrou no campo espiritual, o campo da fé. Então o teu pai fala, você imagina, o teu pai imprime a imagem da imaginação. Porque imaginação vem de imagem. Mas se o seu filho está conectado com as telas, ele não imagina, porque a imagem já vem pronta. Amanhã o anticristo diz, clica aqui, ele vai clicar. Eu preciso compreender os dias que estamos vivendo. Pais e homens, pai, mãe, que não ande no conselho do ímpio, que saiba viver, pastor, mas são dias difíceis para criar um filho. São dias difíceis, não são? Claro que são. Mas qual é o seu nome? Voney. Você já pensou, Voney, que os anjos que estão responsáveis por fazer aquele esperma fecundar, que ano você nasceu? 78. Em 1978, olhou, eita, o Voney aqui
Era para ter nascido em 1648, rapaz, eu esqueci. Olhou para o lado, Deus não viu, joga ele aqui. Aí ele nasceu em 1978. Um acaso, está perdido no tempo. Irmão, se Deus te fez pai nessa geração, Ele tem todos os recursos para você, porque Ele te colocou dentro dessa geração. Ele te colocou dentro dessa geração. Então está difícil, tá, mas você está dentro dessa geração. Por quê? Porque tem um recurso para os homens e mulheres de Deus em cada tempo. Quantos estão comigo? Ao andar, ao levantar. Agora leia comigo. Apocalipse, eu não vou lá não, irmão, abre para mim. Apocalipse 14, versículo 9. Tem na Bíblia aí, irmão. Seguiu este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Só um pouquinho, volta. Na fronte, na testa, no frontal entre os olhos, ou nas mãos. Versículo próximo, este também beberá do vinho da cólera, que está preparado não para o homem ou mulher que recebe a marca da besta. Ele está preparado sem mistura do cálice da sua ira. Será atormentado fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do... Uau! Então quer dizer que a marca da besta, ela no frontal entre os olhos, na testa e na palma das mãos. Agora nós estávamos lendo Deuteronômio capítulo 6, versículo 8, acabamos de ler, dá para colocar versículo 8? Capítulo 8, versículo 6, versículo 7 de Deuteronômio 8, 7. Deuteronômio 8, 7. Perdão, capítulo 6, versículo 7, desculpe. Onde nós estávamos? Capítulo 6, versículo 7. Tu inculcarás os teus filhos, dela falarás, assentada a tua casa, andando pelo caminho, deitando. É o dia a dia, é uma intencionalidade. E o próximo versículo: atarás como sinal na tua mão, e te farão por frontal entre os teus. Quer dizer que quando Satanás vir pegar o seu filho para marcar na testa ou na palma das mãos, chegou atrasado, porque você já marcou com o reino. E aqui está a tua defesa: não estudar o que o inferno está fazendo, mas marcar com o reino, na palma da mão, na testa. Por quê? Porque Satanás, ele não tem lugar, ele trabalha com espaço vazio, não tem nem casa, é adorado numa bacia, na esquina, ele não tem lugar. Judas explica na sua carta que ele perdeu seu domicílio. Então sou eu que marco, é você que marca. Sabe Elias, como eu falei aqui, que é o grande profeta da restauração familiar. Porque Elias, pastora, se você tiver um filho hoje, colocar o nome de Elias, não é pegadinha, como que você vai chamá-lo? Elias, obrigado. Ficou tão óbvio que foi difícil responder. Você vai chamá-lo de Elias. Só que Elias não era chamado de Elias pelos seus pais, porque Elias, na língua original dele, quer dizer Jeová é Deus. Então o pai dizia: Jeová Deus nasceu, Bilu Bilu, Jeová é Deus. Jeová Deus, que lindo. Jeová Deus começa a crescer, e daqui a pouco Jeová é Deus, vem para dentro, está na hora de comer, Jeová é Deus. Jeová Deus vai tomar banho, Jeová é Deus. Aí Jeová Deus cresce, e agora ele vai para a escola, ele vai para o cinema com os amigos. Sabe o que quer dizer Jezabel? Baal é Deus. Aí na escola estão dizendo: Baal é Deus. Mas Elias diz: não, Jeová é Deus. Não, Baal é Deus. Não, Jeová é Deus. E estão tentando arrancar de Elias, mas ele foi inculcado que Jeová é Deus. Então ele vai no cinema e o cinema diz: Baal é Deus. Mas ele: Jeová é Deus. Cara, por que ninguém consegue ter isso dentro de você? Porque minha mãe e meu pai me imprimiram: Jeová é Deus. Não importa o nome do seu filho, mas Jeová é Deus.
o único Senhor. Quando você entende o que estamos falando. Sabe o que diz em Hebreus? Hebreus diz que Abraão, quando deu os dízimos, Levi deu os dízimos nos lombos de Abraão. Cara, você consegue pegar isso? Está em Hebreus, depois você lê. Não sei onde é que está, mas está lá. Vem aqui, por favor, um pouquinho. Abraão um dia encontrou Melquisedeque. E ele deu um dízimo para Melquisedeque. Hebreus explica que Levi deu o dízimo para Melquisedeque nos lombos de Abraão. Por quê? Que doideira! Abraão deu o dízimo. Deus olhou dentro de Abraão. Oh, Deus viu Isaac. Não tinha nascido ainda, mas Deus viu. Depois Deus olhou melhor. O Isaac que estava dentro de Abraão. Ele viu Jacó. Depois olhou mais. Deus viu que dentro de Jacó, que estava dentro de Isaac, que estava dentro dos lombos de Abraão, ele viu Levi. E por causa de um dízimo que o tataravô Abraão deu para Melquisedeque, mais tarde Deus tributa esse crédito ao tataraneto e manda que todos os dízimos de Israel viessem para a casa de Levi. Você entende? Um ato de justiça hoje diante de Deus, que Deus pode pegar amanhã como um crédito de justiça para resgatar qualquer pessoa na sua linhagem. Ah, meu Deus, obrigado. Quando você entende o que estamos dizendo, eu preciso compreender os dias que estamos vivendo. Não cabe na nossa rotina. Será que o filho, será que a gente precisa ouvir de um médico sobre as telas? Eu tinha mais coisa para falar aqui sobre a grande hemorragia daquilo que a gente gosta de chamar de autismo. Tem muita coisa para falar aqui, irmãos, mas eu não estou querendo gerar polêmica. Eu só queria que você pensasse sobre como nós estamos trabalhando a vida das nossas crianças, nossos filhos. Meu filho tem déficit de atenção. Talvez déficit de atenção de pai e mãe. Tem muita coisa para falar, só que eu não estou no espírito da crítica. Não estou. Eu sinto dor, irmãos. Eu guerrei por isso há anos. Tenho um pouquinho de autoridade para falar, porque passo o meu dia a dia trabalhando para essa cura, para essa restauração. Eu quero declarar: sua casa, Jeová é Deus. Pastor, você falou de Moisés. E eu, que já não tenho mais o pai do meu filho, da minha filha perto de mim. Deixa eu lhe falar uma coisa. Tem uma coisa, eu nem estou olhando mais que horas tem. Se você se levantar e sair, eu não vou me sentir constrangido. Eu devo encerrar nos próximos 5, 7 minutos. Paulo, ele tinha uma prática, uma norma pessoal. Ele não discipulava quem ele não ganhava para Jesus. Ele dizia que ele não edificava em terreno alheio, é o que está escrito. Mas é interessante porque o discípulo 01 dele, seu sucessor Timóteo, não foi ele que ganhou para Jesus. Ele diz assim: aquela fé, Timóteo, que primeiro esteve na sua avó e depois na sua mãe, é esta que eu quero que você se levante com ela. E a Bíblia diz que o pai de Timóteo era grego, sua mãe era judia. Sua mãe colocou a fé dentro do seu filho. Coloque fé dentro do seu filho, dentro da sua filha. A seu tempo, Deus levanta um Paulo para preencher a lacuna de paternidade que talvez falte. Se preocupe em fazer a sua parte dentro da sua medida. Lembra da parábola do semeador. Deus não colhe onde Ele não semeia. Ele não corta onde Ele não planta. Ele não vai pedir de você nada que Ele não tenha colocado aí. Nós precisamos nos levantar e compreender a família no tempo do fim. Algumas renúncias vão precisar acontecer. Alguns sacrifícios vão precisar acontecer. Pastor, é tão difícil. O Senhor falou para mim, a Lulu, e ela escreveu. E sabe o que ela disse? O Senhor falou para Lulu:
A minha Lulu escreve algumas coisas que ela ouve do Senhor. Eu escrevo o que eu entendo, e ela não, ela escreve o que ela ouve. E o Senhor disse, escreveu. E ela escreveu, o Senhor disse assim: aquilo que para você é grande sacrifício e renúncia, para mim é só você saindo da morte e vindo para a vida. Mais nada. Porque às vezes para nós parece um preço tão alto. Para Ele, só eu saindo da morte e vindo para a vida. O Senhor está liberando uma graça, um favor. Dias difíceis, sim. E agora eu encerro dizendo: dias de Noé, dias difíceis. Dias de Ló, dias difíceis. Mas em dias difíceis desses, tinha casa recebendo visitação de anjos. Ah, meu Deus, eu amo isso e eu sei o que eu estou falando. Por isso que a hospitalidade. Por que você acha que o Senhor tem instigado a mesa? Ainda que alguns possam fazer disso um modismo feminino, mas o Senhor instigou a mesa. Por quê? Porque a mesa é sinal de hospitalidade. E sabe o que a Bíblia diz? Hospitalidade é um critério poderoso para a vida do presbítero. Porque a Bíblia diz que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Mas sabe o que a gente lê desse versículo, pastora? É que a gente lembra obviamente de Ló, de Abraão, e acha que alguma pessoa que eu hospedo na minha casa. Não, é muito mais do que isso. Quando você aciona a lei da hospitalidade, tua casa tem visitação de anjos. Por isso Ele tem instigado a mesa. Não é para virar modismo, para vender produto. É realmente uma ação prática de hospitalidade. Porque quando o Senhor quer fazer qualquer coisa de milagre poderoso, Ele faz na rua. Mas quando Ele queria curar coração, Ele trazia para a mesa. Tinha tanta coisa para falar, ainda tem. Poderíamos amanhecer aqui, alguns até topariam. Mas a mensagem está colocada no seu coração. Volte para casa. Todo tipo de culpa e condenação, remova, não deixe entrar, saia, mas responsabilidade assuma. Porque o diabo trabalha com a culpa, com a condenação e com a culpa. O Espírito Santo não. O Espírito Santo trabalha com a responsabilidade. Quem abraça a culpa não assume responsabilidade. Então a culpa, lança fora, porque a culpa Jesus já levou na cruz. Mas a responsabilidade eu posso assumir agora. E não vou contabilizar o que deixou de ser feito ou foi feito errado. Mas se hoje ouvir a voz do Senhor, não endereçais o vosso coração. O dia que se chama hoje. Fique de pé comigo, por favor. Uma nova agenda para minha casa. Caminhar sobre uma nova luz. Entender os nossos dias, os recursos que estão a postos. De manhã, de tarde, ao deitar, ao levantar. Talvez a gente tivesse começado essa conferência mais aleluiado. Mas quem sabe o Senhor vai derramar muita coisa e está trazendo um fundamento maior. Por quê? Porque a régua está aumentando. Pastor, o que isso quer dizer que a régua está aumentando? Entenda uma coisa. O Senhor está elevando níveis na vida de muitos homens e mulheres. Então, por que Ele está aumentando a régua? Porque se eu estou com água no artelho, eu posso ter muitos vazamentos aqui para cima, não tem problema. Mas se Ele for aumentar o nível da água do artelho para o joelho, daqui para cima eu posso ter vazamento. Mas entre o artelho e o joelho, eu vou ter que tapar os vazamentos. Porque Ele vai aumentar a régua do juízo, aumenta a régua da glória. Porque quanto mais água, mais a arca sobe. Por isso que Ele está buscando alinhamentos de alguns, posicionamentos de alguns. Porque tem uma glória a ser hospedada. Se você puder levantar as suas mãos ao alto, vou deixar você fazer a sua oração com o Senhor. Você fazer a sua oração com o Senhor. Eu quero declarar que a tua casa terá visitação de anjos. Eu quero declarar que os recursos que hoje parecem ser tão difíceis na sua cabeça, barreiras gigantes, sofismas que hoje estão aí, eu quero declarar eles sendo desmantelados, destruídos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que uma provisão do Senhor venha sobre você, para ministrar sobre a sua casa, aquilo que você não recebeu nem de pai nem de mãe.
Essa é a glória do Evangelho. O Evangelho tem uma graça que dá poder a você de entregar ao outro aquilo que você não recebeu. Por isso, receba no nome do Senhor. Receba graça para ministrar sobre o coração da sua esposa. Receba graça para ministrar sobre o coração dos seus filhos. Receba graça para ministrar no coração do seu marido. Receba graça para conquistar, resgatar o coração dos seus filhos. Receba graça para ter altar na sua casa. Receba graça para fazer da mesa um lugar onde o pão da presença se move, alimenta, traz cura, traz restauração. Receba graça, sabedoria do céu, que até mesmo recursos financeiros virão a partir de alguns posicionamentos que hoje você não tem por medo, porque eles estarão ameaço de faltar. Eu quero declarar a graça do Senhor para você entrar nesses lugares de continuidade, esses lugares aonde o reino te aguarda. Em nome do Senhor Jesus, todo sofisma, todo engano, toda barreira, todo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor, seja destruídos, e uma unção poderosa, uma provisão, um recurso do Senhor venha sobre a sua mente e sobre o seu coração. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus, nessa noite, enquanto você estiver dormindo, seu corpo descansando, sua mente apagada, mas no seu espírito essa palavra vai estar se revolvendo como um sorrisol que se revolve na água dentro do copo. Assim será essa palavra dentro do teu espírito, colocando medidas no seu devido lugar, ajustando medidas, ajustando crença, ajustando uma medida de fé, em nome do Senhor Jesus. Enquanto